Bom dia a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para a gente comentar um pouquinho, falar desse nosso mestre, dessa passagem maravilhosa que é o caminho, a verdade e a vida de Jesus, né? É interessante porque estamos passando por um momento de turbulência nessa transição planetária, que já não é novidade, né? Nesse processo, para quem não é, quem está vindo pela primeira vez, quem está acompanhando o Espiritismo ainda começando, né? O Espiritismo nos demonstra que nós estamos num processo de transição. Esse processo de transição se dá porque, como os espíritos, os mundos também passam por processos evolutivos. E nós estamos ainda num estágio quase inicial, não é o primeiro estágio, que o primeiro é o mundo primitivo, esse nós já passamos, né? A Terra passa por um processo de provas e expiações, por isso que existe muito sofrimento e tal, mas já estamos quase no finalzinho do ano letivo, né? E nesse finalzinho nós vamos passar pelo momento das provas finais, né? E é gostoso quando a gente está na prova final, sim ou não? Tem que testar o conhecimento todo daquele ano e tal, não sei o que, parari, não é legal? É legal! Mas exige de nós bastante esforço, sim ou não? Porque a gente agora vai ter que demonstrar. Mas o legal, a primeira boa notícia que eu tenho para dar para vocês, que tal qual um professor, Deus também aplica as regras muito parecidas. Na verdade, exponencialmente, porque ele é um professor um pouco melhor do que os professores que a gente conhece, né? Quer dizer, bem melhor, né? Mas, quando que a gente vai para um bom professor, o que acontece? Quando vai fazer uma prova, e ele fala assim, olha, a prova vai ser oral. Já fizeram prova oral, sim ou não? Legal. Mas o legal é o seguinte, você não precisa saber tudo. Se você atingir o mínimo, já passou. Não é legal? Aí ele começa a aplicar essa prova e tal, não sei o que, e de repente, falou assim, olha, você precisava acertar 15 questões, de 15 questões, que ia cair aqui na sua prova, você só precisa acertar 7. Quando você acertou as 7 primeiro, ele fala, interrompemos a prova, você está aprovado, não é legal? Deus é assim também. Deus é assim também. Provas e expiações, você não precisa acertar as 15. Se você acertar as 15, tão melhor. Mas se você acertar as 7, já passou de nível. Não é legal? Legal. Então a gente vai fazer, Deus aplica. Por que se um professor aplica essa regra pra gente, por que Deus, que é um professor muito melhor, vai ser mais carrasco? Não vai ser. Então, esse é o legal da transição. Mas, quando a gente está nesse processo de prova final, a gente começa a sofrer algumas coisas que são estranhas, sim ou não? Um monte de guerra, rumores de guerra, fomes. Isso aí que foi até um cara que falou, um tal de Jesus. Vocês já ouviram falar? Está lá no 5º sermão de Mateus, chamado sermão profético, sermão escatológico, e aí ele começa a dizer esse período de transição, o que vai acontecer. Que começa, né, com haverá falsos cristos e falsos profetas, esse é o início, e já tivemos essa fase, né, dos falsos cristos e falsos profetas, embora eles continuem, né, e aí começam as guerras, os rumores de guerra, a fome e tal, e esse processo parece um processo muito dolorido, sim ou não? Vocês não estão sentindo isso? Ou só eu? Então, nós, né? Então, é um processo dolorido, é um processo difícil, porque a gente está aqui nessa fase, né? E que, na verdade, a gente tem que lembrar que a transição planetária é de lá para cá. Então, do mundo espiritual para cá. Então, você começa a dar oportunidades de vários companheiros nossos também fazerem a prova final, sim ou não? Não é só para a gente a prova final. E aí que a gente começa a ver que o mundo está passando por esse momento certo de turbulência, porque os nossos irmãos que ainda estão atrelados a sentimentos muito inferiores também estão passando pela prova, sim ou não? Também tem que fazer prova e tem que reencarnar para fazer a prova. E aí você começa a ver, porque dá uma sensação que o mundo, às vezes a gente tem essa sensação, assim, quando a gente vê rápido assim, né? O mundo piorou. Dá uma sensação. Antes a gente tinha, por exemplo, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, né? Beethoven, e agora a gente tem Dani Popozuda.
sei lá, a gente começa a ver assim, há algo estranho na música. Sim ou não? Não tenho nada contra, eu nem sei que música toca, né? Mas parece que é algo estranho, né? Parece algo estranho. Como acontece, talvez, na arte, a gente vê isso. Por quê? Porque esses irmãos estão encarnando e estão expressando seus sentimentos através do mundo. Então dá uma falsa sensação que a gente piorou, mas não é verdade. O mundo melhorou. Eu não sou daqueles que acham que o mundo está pior. O mundo está melhor e muito melhor, né? É que a gente está passando por essa turbulência e quando a gente está ali no exame final, a gente só vê os problemas do exame final. E a gente faz um hiperfoco naquele problema e acha que está pior. Mas, por exemplo, se você fosse uma mulher há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, ou há 3000 anos atrás, garanto que o preconceito seria muito maior do que existe hoje, sim ou não? Porque hoje o preconceito, na maioria dos países, é ilegal. O que não significa que não aconteça. Mas é ilegal, sim ou não? Não é um passo evolutivo, sim ou não? E foi ontem. Porque ontem que a gente disse que era ilegal fazer isso. Considerando a história da humanidade, foi ontem. Se você tinha uma cor diferente da que era o padrão de cor, há 100, 200, 1000 anos atrás, você estaria sofrendo mais, sim ou não? Hoje é ilegal ter esse tipo de preconceito. Não é que não exista. Mas a gente conseguiu, no século passado, matar 50 milhões de pessoas em guerra. Hoje a gente está matando só alguns. Que é ruim, mas já foi pior. Sim ou não? Então a gente tem que olhar também o mundo com esses olhos de que estamos evoluindo. Embora aparentemente, por conta do exame final, a gente sinta que não está. A gente dá uma falsa percepção momentânea de que não está. Por quê? Porque esses companheiros estão vindo e estão fazendo os exames finais deles. E com isso eles impactam a psicosfera da música, impactam a psicosfera das artes, da política, de tudo o que vai acontecer. E está tudo certo, porque isso não é um trem desgovernado. E quem está no comando é esse cara aqui, ele sabe. Então eu quis falar um pouquinho sobre esse processo de transição e como que nós vamos caminhar nesse processo. Esse processo, Jesus está nos ensinando, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, ele está dizendo assim, olha, esse processo é normal, ele vai acontecer, e eu sou o caminho. Aliás, é muito interessante, porque essa passagem, eu gosto de ler a passagem da Bíblia, mas eu também sou chato porque eu gosto de ver o contexto. Porque, às vezes, a passagem é legal, mas, às vezes, a passagem dá uma falsa sensação daquilo. Por exemplo, você pegar no livro de Reis, segundo livro de Reis, lá em 22, 23, 24, né? Capítulo 2, você vai ver que Deus gosta mais dos carecas do que dos cabeludos. Está escrito lá. Está escrito. Está dizendo assim, Eliseu, que era discípulo de Elias, estava saindo de uma cidade para outra, e aí ele estava andando e tal, não sei o que lá, e aí uns meninos foram lá e começaram a perturbar ele, falou, desce calvo, desce calvo. E Eliseu, que era o grande discípulo depois do profeta Elias, ele vira e amaldiçoa os meninos e veio uma ursa, foi e matou 42 daquelas crianças. Deus gosta mais dos carecas do que dos cabeludos, sim ou não? Veja como a interpretação de uma passagem, às vezes você perde um pouco, porque não é verdade isso. Lamento, mas não é verdade. Mas tirar o trecho, e às vezes isso é legal, mas Emmanuel, aliás, nos ensina que é interessante, as escrituras, elas são um colar de pérolas. Você pode tirar uma pérola e fazer uma interpretação daquela pérola. Mas você nunca vai conseguir, a partir da pérola, unicamente, interpretar o colar inteiro. Isso não é meu, isso é de Emmanuel. Tá? Então, interpretar a pérola, ela é válida. Mas não pense que ao interpretar a pérola, você vai interpretar o colar. Às vezes você vai pegar um segmento
E vai conseguir. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Essa passagem é interessante porque está lá no Evangelho de João. E naquela parte que eu acho uma das mais lindas do Evangelho, que é a última ceia. A última ceia é uma maravilha, né? Porque Jesus vai contando coisas, vai falando coisas, vai resumindo o Evangelho. Ele falou, cara, eu tô indo embora e não vai demorar, vai ser amanhã. E agora eu tenho que contar tudo, eu vou, porque não é que eu vou embora, porque eu vou voltar. Eu sei que eu vou voltar. Só que eles não sabem. E eles vão ter dúvida disso. E eles vão passar por um momento muito turbulento. E aí eu preciso dar todos os ensinamentos. Então, aí eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Leia só o finalzinho do Evangelho de João. Que já é legal, sim ou não? Que ali você já tem um resumo, já tem tal muito bem. Só a parte da Santa Ceia já é suficiente. E lá, Jesus está contando, olha e tal, eu estou saindo, eu estou indo para um lugar, mas vocês não podem vir e tal. Porque essa passagem, por si só, muitos críticos dizem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Muitas pessoas que são fora do cristianismo olham e falam assim, tá vendo? Esses cristãos se acham a última bolacha do pacote. Só vai para o mundo de regeneração, só vai evoluir se for cristão e seguir Cristo. Tá tudo errado. Esses caras não sabem o que estão falando. E essa interpretação é justa, porque vocês acham que os muçulmanos não vão para o mundo de regeneração? Os budistas, os não cristãos, os ateus, todos vão. Porque não é... Cristo, aliás, nem veio pregar o cristianismo. O cristianismo foi uma interpretação posteriori, né? Cristo veio trazer uma verdade. Só que essa interpretação dá para tirar daí, sim ou não? Se você não for cristão, você... E, aliás, tiraram durante muitos anos. Se você não for cristão, você não vai ser salvo. E aí perseguiram os nossos irmãos judeus durante muito tempo, que eles foram convertidos. Por isso que quando a gente vê em várias constituições de países, está dizendo assim, quem pode votar? Os cristãos nascidos cristãos, à exceção dos novos cristãos, que eram os judeus convertidos. Para não discriminar o judeu, eles, né, falar, judeu não podia votar mesmo, ele tinha que ser cristão. Mas se ele for um novo cristão, ele não pode votar. Olha que legal o jeito de você excluir as pessoas, sim ou não? Né? Você dá um brilho, um verniz legalista e fica legal. Bom, mas o fato é que, então, os novos cristãos são os judeus convertidos. Toda vez que você vir essa expressão, os novos cristãos são os convertidos que se convertiam para poder sobreviver. E muitas vezes, e eles vão praticar, e óbvio que eles vão para o mundo de regeneração igual a gente. Então essa é uma frase equivocada. Achar que só por ser cristão é que vai salvar. Aliás, muitos cristãos não serão salvos porque não seguem o caminho, e muitos que não são cristãos serão salvos porque seguem o caminho. Então, e aí, o Jesus está contando que ele está indo para um lugar e tal, não sei o quê, mas que eles não vão poder ir. E aí Tomé fala assim, mas fiquem tranquilos que vocês sabem o caminho. Aí Tomé fala assim, mas como é que eu sei o caminho se eu não sei nem para onde você vai? Tomé faz essa pergunta, não é uma coisa interessante? Aí ele fala assim, não. Aí ele fala, eu sou o caminho. É isso que ele quis dizer. Ele fala assim, olha, como que você não sabe para onde que vai? Eu sou o caminho. A verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele está dizendo é que para onde ele vai, todo mundo pode ir desde que siga esse caminho. Mas não é Jesus só, são as suas lições. Então, a gente tem que abstrair. Então, não é ser cristão que vai garantir. É praticar o cristianismo. Então, é isso. É por isso que a gente tem que entender que Jesus está ali demonstrando que a prática do cristianismo é o caminho mais adequado para seguirmos nesse mundo de transição planetária. E aí, a primeira frase que me veio na mente foi de Emmanuel, né? Porque Emmanuel é um cara legal. O evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. Eu amo o Emmanuel porque ele fala assim, meu sonho um dia é ser como o Emmanuel. Esse é um sonho. Porque o Emmanuel ele consegue reduzir de maneira brilhante 10 páginas em uma linha. E eu reduzo as 10 páginas em 20 páginas. Né? Eu sempre faço uma redução ao contrário. Né? Porque eu falo mais que a boca, né? E escrevo mais do que eu falo. Então é uma coisa desesperadora. Agora, olha o que o Emmanuel está dizendo.
E é tão bonita essa frase, né? Embora complexa, porque a gente não sabe muito o que é breviário nem genuflexório. Então, aí você fala assim, ué, o que é? Só que é uma coisa tão linda que ele está dizendo o seguinte, o evangelho não pode, breviário, para quem veio da Igreja Católica Apostólica Romana, é um livro, tá? Que você tem uma série de orações e salmos para ler durante o dia. Tá? Então você tem uns horários pré-determinados para que você possa ler. Isso é breviário. Tá? Genuflexório, todo mundo já conhece, banco de igreja. Banco de igreja não tem aquele negócio para você ajoelhar? Aquele é o genuflexório. Tá? Então, o que Emmanuel está dizendo? O Evangelho de Jesus, ele não é só um conjunto de ensinamentos para você ficar de joelho rezando. É isso que ele está dizendo. Porque como é que você vai caminhar na teoria? Eu faço muito isso. Vocês já fizeram isso? Vamos correr 10 quilômetros? Assim, na teoria eu corro. Né? Na teoria, você vai pegar, vai vestir o tênis, vai estar, não sei o que lá, parari, passar um protetor solar e tal, e aí de repente você sai caminhando, dá mais um aquecimento, alongamento, parari, parará e tal, e aí você começa a desenvolver e tal, papapá, quando você faz o primeiro quilômetro lá, você toma uma aguinha, mas não engole todo. Na teoria eu sei tudo, na prática eu dispenso. Porque eu não sou propenso, eu decidi que nessa encarnação eu vou treinar o espírito. O corpo eu vou deixar em segundo plano, né? Eu falo que eu vou para a academia, o pessoal fala assim, quando eu saio da academia, eu saio feliz. Aí todo mundo fala assim, sim, por causa dos hormônios e tal, sei lá, endorfina. Você fala assim, não, é porque eu estou saindo. Não tem nada a ver com o hormônio, é a saída. Se eu entrar e sair, eu já saio feliz. Eu não preciso nem fazer exercício. É o ato de sair, mas tudo bem. O que não significa que eu não apoie as pessoas que vão para a academia e devem fazê-lo, porque o corpo é um instrumento do espírito e ele tem que estar perfeito para que a gente possa operar mais tempo. Mas eu tenho essa dificuldade. Então, na teoria, é isso. É isso que acontece, a gente ficar com o evangelho na teoria. E aí ele continua. Olha lá. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Essa é a primeira coisa importante. A gente não está em regeneração. Quando a gente está no centro espírita, a gente está em regeneração, sim ou não? A gente já está em regeneração, porque o Ayrton atrasa a palestra e todo mundo fala, mas ele é legal, poxa, ele traz... É regeneração. Você sabe que eu estou errado, mas você é benevolente, você tem essa benevolência comigo, essa paciência e tal, não sei o quê. Se eu estou fazendo isso, na maioria das vezes, se eu estou fazendo... A Giza, não acontece. A Bárbara, de repente, pegou o arroz no fundo um pouquinho, tá, mas não tem problema e tal. Se isso é num restaurante, a gente já saindo da porta do centro, a gente sai de regeneração, sim ou não? A gente sai. Porque é normal, esse ambiente é um ambiente de regeneração. A gente está aqui, todo mundo querendo regenerar. Também porque nós estamos em regeneração, porque esse é um outro problema. As pessoas acham que mundo de regeneração é mundo puro. Não é. Mundo de regeneração, o que acontece? Eu sou um degenerado, eu sei, e eu estou me regenerando. Eu sei que a palavra parece agressiva, e mas é isso. Eu degenerei uma característica minha que eu não deveria ter feito, porque eu fui feito como imagem e semelhança de Deus, com todas as potencialidades para exercer essa divindade. Mas como eu degenerei essa característica, eu preciso regenerar. Por isso que aqui no centro nós não somos perfeitos e cometemos equívocos, como qualquer ser humano. Mas como estamos em processo de regeneração, a gente aprende. Realmente, tal, fiz assim, puxa, não deveria ter feito. Tal, às vezes eu fui grosseiro com a Marisa, e aí Marisa, me desculpe se eu fui grosseiro com você, né? Eu sou sempre, infelizmente, quando a gente está fazendo collab, né? Que eu não deixo ela falar, por exemplo, é uma grosseria minha, eu tenho que pedir desculpa todos os dias. Mas não corrige, né? Também não adianta. Mas o fato é isso. Agora, não é só no templo, porque no templo é fácil ser regeneração, sim ou não? O difícil é na oficina.
Esse é que é o problema. E aí ele continua: toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Ao mesmo tempo, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-los nas ruas, é que temos naufragado muitas vezes, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, essa é a frase que tem que estar na mente quando a gente vai falar de caminho, verdade e vida. Porque não adianta a gente utilizar os ensinamentos aqui como breviário para genuflexório. O segredo é a gente colocar esse conhecimento na sociedade, no dia a dia e tudo mais, tá? Para ilustrar sobre isso, eu vou falar sobre como que Jesus nos faz esse resumo na parábola do bom samaritano, né? Então Jesus, nessa parábola, lembra que parábola é uma história, não pode fazer como às vezes as pessoas vão, né? Aconteceu até Divaldo falava, né? Que agora ele fala ainda, porque ele é espírito, mas ele não fala agora no dia a dia. Mas ele mesmo contou essa história, é uma história pública, né? Que certa feita ele estava lá chorando porque ele tinha tido a oportunidade de ir a Jerusalém e ele estava se emocionando porque ele viu a pousada onde o samaritano deixou aquele acolhido. E aí ele estava lá naquela emoção, vendo aquele lugar e tal, não sei o quê. E aí a Joana apareceu e falou: meu filho, você está chorando por quê? Eu falei: estou emocionado, lembrando dessa passagem linda, né? Aqui a pousada, a foto. Isso é uma história, meu filho. Essa pousada não existe. Jesus inventou essa história. E aí o mercado vai lá e diz: aqui é um negócio. Para quem não conhece, tira foto. Foi aqui, como tudo ali. Na verdade, Jerusalém, basicamente, tudo que você for conhecer ali é mentira. Não, a Jerusalém é de verdade, tá? Desculpa, não tudo que você vai conhecer. O Muro das Lamentações é de verdade também. Mas aquele caminho onde Jesus nasceu foi a esposa de Constantino, que criou 300 anos depois de Cristo. E ela era o melhor, só pode ter sido, ela era o melhor guia turística do mundo, porque ela sabia todos os lugares. Foi aqui o Santo Sepulcro. Nem os historiadores sabem exatamente onde foi o Santo Sepulcro. Mesmo que você vá rezar lá, não sabe, né? Aliás, o livro que eu recomendo é Jerusalém, uma história. Se vocês quiserem entender desse tamanho assim, não é um livro espírita, né? Você vai conhecer a história de Jerusalém no seu todo, do Montefiore. E você pode conhecer a história de Jerusalém de uma maneira histórica, não de uma maneira religiosa, tá? Mas enfim, então, primeira coisa, é importante que a gente saiba que isso é uma história, tá? Outra coisa que a gente tem para entender a parábola do bom samaritano, tem que entender que existiu uma rivalidade entre os judeus, da terra de Judá, e os samaritanos. Isso se dá pela divisão das tribos, né? Lembra de Esaú e Jacó? Eu já expliquei a diferença entre judeu, hebreu, israelense, israelita. Tem tudo isso aí nas aulas, não dá tempo da gente fazer isso numa palestra, tá? Mas tem terminologias, né? Então, os judeus são da tribo de Judá. São as duas tribos que se separaram das outras 10, né? E que formaram a Samaria, tá? E aí, eles tinham uma divergência. E a divergência era tão grande, chegou tão grande, a ponto, porque eles acreditavam que Deus habitava um lugar físico. Os judeus, aonde é lá o Muro das Lamentações, tinha o Templo de Salomão, né? E antes tinha um monte. E os samaritanos num outro monte, num outro lugar. E até nisso, Deus habitava em lugares diferentes. Até nisso havia essa divergência. Então existia uma rixa tão grande a ponto de morte entre judeus e samaritanos. Até porque a sociedade naquele tempo era muito mais primitiva. Sim ou não? A gente tinha acabado de descer da árvore, não tinha por favor, né? Era na porrada, sim ou não? Resolvia as coisas de uma maneira menos delicada do que hoje. Se bem que hoje também não está muito diferente, né? Quando me perguntam, sou professor de Direito Internacional, né? Quando me perguntam, você pode me explicar aquela situação da Palestina com Israel? Eu falei, você quer que eu comece de quando? Porque quando Davi matou Golias, Davi, que era israelita,
matou Golias, que era filisteu, que é uma tradução equivocada da Bíblia, que deveria ser filistino, na faixa de Gaza, foi lá. Já tinha um problema. Você quer que eu comece de quando? Só para eu entender, porque senão vai ficar confuso a história, sim ou não? Eu posso começar em 48, quando a gente assinou, 1948, quando a gente assinou o Acordo da ONU, das Nações Unidas, graças ao Oswaldo Aranha, que era então chanceler brasileiro na ONU e presidiu a reunião, e criou-se o Estado de Israel em 1948. Mas a gente pode começar antes. Só me diz quanto tempo você tem. Porque a história pode durar 10 anos, eu falando sem parar, ou pode durar 2 minutos, né? Que é mais difícil, né? Os 2 minutos, no meu caso, para mim, né? Então, essa rivalidade existia, tá? A outra coisa é que tem que entender nessa história que dentro da cultura judaica e samaritana, eles acreditavam que se você estava puro, se você é puro, e você tocasse uma coisa impura, você se impurificava, tá? Você se tornava impuro. Isso era da cultura. Jesus veio quebrar isso, por isso que ele foi crucificado, só pode ser, né? Porque ele pregava tudo ao contrário do que eles imaginavam. Porque Jesus falava assim, se você é puro e você tocar um impuro, você pode purificá-lo. Veja que é uma interpretação completamente diferente. Por isso que Jesus, os seus críticos falavam, Jesus anda com as prostitutas e cobradores de impostos. Por quê? Porque esses caras eram tidos como impuros, mas ele purificava através da vontade dessas pessoas. Não eram todos, mas aqueles que queriam. E a grande história é de Maria Madalena. A grande conversão. Uma pessoa que se tornou pura ao ponto de ser recebida no seu desencarne por Jesus. Isso é fazer uma transição individual, sim ou não? Então veja, é uma visão um pouco diferente, por isso que era complicado. Por isso que para entender a questão do sacerdote, quando ele passa e não toca, quando Jesus conta essa história e o sacerdote não toca naquele que estava morto, ou talvez morto ou não, é por quê? Porque para ser sacerdote no tempo de Jesus era um trabalho duro. É porque a gente acha que Jesus condenava todos os fariseus e odiava todos os sacerdotes. Imagina, isso não é verdade. Isso é um equívoco. Tinha um monte de fariseu bom. O tio dele, por exemplo, Zacarias. Zacarias era sacerdote, pai de João Batista, sacerdote, e o sacerdote ele tinha um dever, como todo judeu do seu tempo, de pelo menos 3 vezes por ano para Jerusalém. Subir a Jerusalém. Sempre que você vai a Jerusalém, você sobe. Mesmo que você esteja no Everest, você sobe para Jerusalém. Tá? Isso é simbólico, porque é a cidade santa. Então você sobe para Jerusalém. Tá? Então, simbolicamente, isso é muito importante para entender todas as histórias ali. Bom, então, e o sacerdote, ele tinha que dar conta no templo, tinha que trabalhar no templo, né, 1 semana no ano. E ele tinha uma escala para fazer isso. Então você imagina Jesus saindo lá de Cafarnaum, ou o seu tio saindo lá de Nazaré, Cafarnaum, aquela região, andar 160 quilômetros para ir trabalhar no templo. Legal ou não? Porque não era de carro. Pegava o trem-bala, sim ou não, ligava para helicópteros que tinham mais dinheiro, sim ou não. Não, botava a sandália que já estava machucada, porque a sandália nova vai dar bolha, né? E vai caminhar 160 quilômetros para chegar para trabalhar. Só que para fazer isso, tinha que se purificar. Existe um ritual de purificação. E esse ritual de purificação, 1 semana. E a partir do momento que ele estava purificado, ele não podia encostar em mulheres que estavam com as suas regras. Não tem as mulheres que têm as regras? Então, não pode, porque daí ele se tornava impuro. E se ele se tornasse impuro, ele não ia poder trabalhar no tempo que ele estava escalado. E ele ia faltar com a sua obrigação. Ele não podia encostar em nada que estava morto. E lembra que os sacerdotes, parte do seu pagamento é aquilo que era colocado no templo. Então, se era um sacrifício de um animal, ele ia voltar
com parte da carne. O sangue era retirado, né? Se era pago o pagamento do sacerdote era feito imparcial com aquilo ali. Agora você imagina, você está escalado. E aí você fala para sua excelentíssima esposa: não, agora eu vou começar o processo de purificação. Eu não posso te tocar, né? Porque eu vou até subir a Jerusalém. Quanto tempo você vai demorar para andar 160 quilômetros? Às vezes 1 semana, 3 dias, 5 dias, depende de cada um, né? Então tem 1 semana de purificação, mais o tempo que você está andando, mais a semana que você está pagando, e mais 1 semana para voltar. Legal ou não? 1 mês para praticar aquilo que, para vir da palestra. Para dar palestra 1 hora, é 1 mês de purificação. E aí, quando você volta daqui a 1 mês, você vira para aquela senhora que está te aguardando com o pagamento e fala: cadê o pagamento? Você não vai acreditar. Tinha um rapaz caído na estrada e eu fui ver se ele estava bem e eu me despurifiquei. Não tem pagamento esse ano. Porque é só no ano que vem. O que aquela senhora que coabita com você vai dizer? Talvez alguns impropérios, sim ou não? Talvez algum. Veja como é delicada essa situação. A gente tem que compreender a história no sentido como um todo. Não é que o sacerdote não estava nem aí com o cara caído. Todo mundo entendeu, ele não podia encostar, senão ia perder todo esse tempo de preparação. E isso era importante dentro da sua cultura. O que mais? Outra coisa que você tem que entender, que o doutor da lei era um jurista, alguém que conhecia da legislação e discutia sobre a legislação. Tá? Bacharel em direito, um advogado, por isso que o pessoal gosta, né? E uma coisa interessante sobre a lei daquele tempo, que a grande discussão que se tinha no tempo de Jesus é: Ayrton, como eu vou chegar no mundo de regeneração? Essa discussão não existe mais, sim ou não? Era mais ou menos essa, era a mesma coisa. O que eles perguntavam, eu estou traduzindo para o mundo moderno. Então, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta significa: como que eu vou chegar no mundo de regeneração? É a mesma pergunta. E aí se tinha discussão jurídica. Alguns falavam que para você conseguir chegar no mundo de regeneração, você tinha que cumprir os 613 mandamentos da Torá. Fácil, sim ou não? Se você não desviasse nenhum dos 613, tá, beleza, você vai chegar no mundo de regeneração. Aí falou: pá, tá difícil, sim ou não? Tá difícil. Outros diziam: não é assim, fica susse. Não são 613. Se você cumprir os 10 mandamentos, você vai para o mundo de regeneração. Legal ou não? Fácil ou não? Não cobiçareis a mulher do próximo. Já começa bem, né? Não é que começa, estou invertendo a ordem, né? Não roubareis, não matareis. Dá para cumprir os 10 facilmente? Quem já viu a minha palestra sobre os 10 mandamentos à luz do Espiritismo sabe que a gente não está cumprindo muito os 10, mesmo aquele que não mata. À luz do Espiritismo a gente ainda tem que remar um pouquinho mais, porque o Espiritismo vem aumentar o sarrafo do que é cada interpretação. Guardar o dia de sábado. Vocês estão guardando o dia de sábado? Significa, vou fazer só um merchandising para a palestra. Dedique no mínimo 16% do seu tempo para Deus. Isso significa guardar o dia de sábado. Por isso que eu sempre passo na palestra. Porque eu fico contando o tempo para dar os 16%. Enquanto não der. Hoje é domingo, vocês estão ferrados. Porque eu vou ter que cumprir os 16% só hoje. Né? Não. Mas ontem acabou, né? Porque ontem era sábado. Hoje é o primeiro dia da semana. Né? Então agora já eliminou. Então, para quem sabe que o calendário não existe e foi uma invenção, sábado não existe, é uma invenção.
Depois eu explico isso, que há 10 anos eu explicando sobre calendário. Bom, mas existe um cara mais interessante ainda, que é o Hilel. O Hilel era avô do Gamaliel. O Gamaliel é o professor, mentor de Paulo de Tarso, membro do Sinédrio. O Hilel foi o maior intérprete, até hoje é considerado o maior intérprete do judaísmo. Ninguém interpretou o judaísmo, Jesus talvez, mas para os judeus ninguém interpretou melhor que Hilel até hoje. E Hilel fala o seguinte, foi numa pergunta bem interessante. O rapaz chegou para ele e falou assim, vou ficar num pé e vou mudar o pé. Se você conseguir me explicar todo o judaísmo nesse intervalo de tempo, eu vou segui-lo. Aí ele falou, pode preparar. Aí ele assustou, né? Aí ele assustou, falou, opa! Porque eu já tinha perguntado para um outro professor, para um outro mestre, e ele não conseguiu e quase me bateu. Né? Quase eu fui açoitado. Ele falou assim, então vai lá. Cumpra o primeiro mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele resumiu. Então Hilel disse assim, para você chegar em mundo de regeneração, para você conquistar a vida eterna, basta você cumprir o primeiro mandamento. Fica mais fácil, sim ou não? Era 613, reduziu para 10, agora é 1. Então tá tudo certo. Isso a gente tem que ter na mente, senão a gente não vai entender a parábola. Porque Jesus explicava a história com base no conhecimento do que as pessoas tinham naquele tempo. Eles já sabiam dessas discussões. Então, quando o doutor da lei pergunta para Jesus o que eu tenho que fazer para ir para o mundo de regeneração, para herdar a vida eterna, ele estava esperando uma lista de pedidos. Ele estava esperando que Jesus sacasse uma lista, porque era assim que se fazia, e desse, ó, você tem que cumprir isso, isso e isso. Tranquilo isso, sim ou não? Então vamos lá. Era uma premissa para a gente poder entender. Um outro detalhe interessante foi que Jesus, antes de chegar nessa passagem, ele estava em Cafarnaum. E aí ele virou para os discípulos e falou assim, então, o negócio é o seguinte, nós vamos para Jerusalém. E os discípulos entenderam, tá tudo certo, porque o judeu tinha que ir pelo menos 3 vezes por ano, sim ou não? Na Páscoa, na festa das tendas, né? Então, você tinha que ir, tá tudo certo, tá tranquilo. Mas nós vamos pela Samaria. Aí os discípulos falam, hã? Mestre, eu não quero discordar do senhor, mas se a gente passar pela Samaria, eles não gostam muito da gente. Não expliquei isso para vocês? Legal. Pode ser que a gente não consiga pouso, andar 100... E tem mais. É o caminho mais longo e mais difícil. Tem um caminho mais perto. Sabe onde é que é Cafarnaum? Aqui em cima, Jerusalém, aqui é Samaria. Aqui é Galileia, aqui é Samaria, aqui é Judá. Tá? Então teria que passar tudo isso aqui. Mas ele falou assim, não, nós vamos por aqui. Aí João falou assim, mestre, mas passar pela Samaria e tal... Quem que vai discordar de Jesus, né? Mas, puxa, será que a gente não pode ir por um caminho? Ele falou, eu tenho que passar pela Samaria. E aí João falou, então eu vou na frente. Porque eu vou conseguir, eu conheço um pessoal. Como é que se fazia naquela época? Mandava um WhatsApp, um e-mail, falava assim, ó, tô indo viajar, vou ficar uma semana na tua casa, ficar uns 2 dias, é assim? Tinha que ir alguém avisar. Ninguém tinha telefone, não tinha o que fazer, eles iam não. Então João foi na frente. E João foi na frente e as pessoas que ele disse que conhecia não deram pouso. Que é uma obrigação de qualquer do deserto. Não importa qual é a religião, se você pegar a cultura do deserto, você dá água para o peregrino. Você dá pouso para o peregrino. E ninguém deu. E sabe o que acontece para quem não dá pouso para o peregrino? Está escrito na Torá. Aquele que não der pouso ao peregrino, Deus mandará uma torre de fogo que vai queimá-lo vivo. Legal ou não? Legal. Aí, quando não deu pouso, João virou para Jesus e falou, mestre, o João, o queridinho da Bíblia, hein?
o discípulo que Jesus mais gostava, que era o bonzinho, né? Falou, mestre, quer que eu ore para Deus para que ele mande uma torrente de fogo e destrua todos os samaritanos? Legal ou não? Ó, o João, hein? E aí Jesus falou o que para ele? O Filho do Homem não veio para destruir almas, mas para salvá-las. E quando ele chega lá, que o Jesus coloca o samaritano na conversa, é para puxar a orelha de João. Porque não importa o povo que você odeie, e pelo motivo que você odeia, você acha que todo mundo é igual? Você acha que não tem ninguém que preste lá dentro do espiritismo? Estou dizendo a gente, para a gente usar a gente como exemplo. Não, esses espíritos ficam lá, mexendo com esse negócio que é proibido por Moisés. Esse povo deve ser tudo lacaio do demônio. Não é assim que a gente é julgado às vezes? Beleza. Mas será que não tem um que salve aqui? Não chegou ainda, né? Então veja, esse é o cuidado, é a lição para João, só que a lição não é para João, é para nós. Lembra, eu sempre falo isso quando eu interpreto. A Bíblia ela não foi escrita para os discípulos. Ela foi escrita para aqueles discípulos, os apóstolos. Ela foi escrita para esses discípulos. Para quando a gente olha ali, a gente identifica o João dentro da gente, que julga os samaritanos. Porque o samaritano pode ser o do time oposto do meu. Torcedor do outro time. O que não gosta daquilo que eu gosto. O da outra religião. Então é o símbolo. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí, o que ele está dizendo assim, Jesus está dizendo para o João, você acha que não tem ninguém que preste na Samaria? É isso que ele está dizendo para o João. E o João só deve ter só ficando vermelho, se baixando, anotando e pedindo desculpa. Então, Jesus estava andou 160 quilômetros, sem pouso, naquela brisinha do que é Israel, aquele lugarzinho gostoso para caminhar, né? No meio do deserto, uma parte é bem deserta e tal. E quando ele chega em Jerusalém, vem um doutor da lei, né? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Veja como Lucas deixa bem claro que o objetivo dele era pôr à prova, não é que ele estava perguntando. Ele pergunta, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ir para o reino de o mundo de regeneração? Esperando que Jesus tirasse uma lista. Mas como todo gênio, Jesus vai lá e todo sábio responde uma pergunta com outra pergunta. E Jesus, que é o mais sábio de todos, ele sempre vai responder com duas perguntas. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. E como você entende? Então Jesus, ele faz. O cara faz a pergunta, o que eu tenho que fazer para ir para o mundo de regeneração? Jesus vira e fala assim, o que está escrito na lei? E como que você interpreta essa lei? É a primeira pergunta. E aí, já desmonta o doutor da lei, sim ou não? Ele estava esperando aquela lista e veio. Então Jesus pergunta, qual é a linha que você segue? Você segue a de Léo? Você segue a de outros mestres? É o 613? Qual é a sua linha de raciocínio? E aí, o doutor da lei, que era um cara realmente entendido, diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E de Aí já é o entendimento, ele já está acrescentando. E de todo o seu entendimento. Isso aqui não está na escritura. E ame o seu próximo como a si mesmo. Esse aqui é o primeiro mandamento. Para quem nunca viu o primeiro mandamento, eu recomendo que vocês não leiam o primeiro mandamento em Êxodo, que é a primeira vez que ele aparece. Né? Porque quando você lê Êxodo, parece que tem uns 35 mandamentos. Não são 10. Aquela história que Moisés desceu com aquele negócio, com a pedra escrita, isso é mentira. Porque parece que tem uns 30 dias, tem uns 15 pedras para escrever tudo aquilo ali. Não dá.
aquele negócio que você tem, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, já é a interpretação do primeiro mandamento. Porque se você ler, e eu recomendo que leia em Deuteronômio, porque em Deuteronômio Deuteronômio é uma palavra grega que significa a lei de novo, né? Já é a interpretação da lei de novo, porque ela era oral, e aí eles começaram a escrever, e aí tinha que interpretar, porque as pessoas... Se você pegar o primeiro mandamento, o que está escrito no primeiro mandamento? Não, como está escrito. Lembram? Vou começar de novo. Vocês conhecem os 10 mandamentos? Vou começar a pergunta de novo, né? Está escrito, não faça forma a Deus, não dê nome a Deus, O mandamento é desse tamanho. A interpretação daquilo que está escrito é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que Deus é o inominável. É o alfa e o ômega. Por que você não pode dar cara a Deus? Porque nós somos tão limitados, mas tão limitados na nossa ignorância, que toda vez que eu coloco uma forma a Deus, eu limito Deus. A nossa ignorância. Então, por isso que você não pode ter forma. Por isso que não pode ter nome. Porque se você colocar o nome de Deus, Sol. Não é assim que eles faziam naquela época? Deus, Sol. Então Deus ficou limitado a uma bola de fogo. Importante, sim ou não? Não é importante essa bola de fogo? Se não tivesse essa bola de fogo, a gente não plantava, não colhia e tal. Mas você limitar Deus a uma bola de fogo é limitar a ignorância, sim ou não? A nossa ignorância. Esse é que é o problema de limitar, de dar nome a Deus. Então, essa já é a interpretação, parte em Deuteronômio, essa parte aqui, e essa parte do doutor da lei. E aí Jesus falou, legal, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Então ele fez o resumo e falou assim, olha, você quer ir? Faça isso. Agora, como é que faz isso? A gente tem que entender o que é amar a Deus. Isso eu já expliquei algumas vezes, mas vamos lá. Lá em Deuteronômio, a primeira parte do mandamento está escrito assim, ama o Senhor... Ouça Israel, isso aqui todos os mandamentos começam assim, como se fosse um mantra, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor que nos tirou da casa da escravidão de Israel. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, mas eu gosto mais da tradução com todos os seus muitos. Então é uma tradução que eu gosto mais. Eu estudei a Bíblia em hebraico e tal, fiz um curso que eu fazia e tal, fiz durante 2 anos lá. Bom, mas o fato é que o que significa isso? Para você dizer que você ama a Deus, a primeira coisa, isso daí qualquer hebreu, qualquer judeu da época de Jesus sabia disso. Você só ama a Deus na proporção de quanto você ama o seu próximo. Então a materialização do amor a Deus é o quanto você ama o seu próximo. Então amar a Deus não é genuflexório e ficar lá. Não. Então, se você ama o seu próximo, nessa proporção é o que você ama a Deus. Essa é a primeira lição entendida do primeiro mandamento. Então, você materializa. Mas você só materializa o amor a Deus quando você ama em 3 níveis. Não basta ser só no primeiro. Tem que ser em 3 níveis. O primeiro nível é amar a Deus de todo o seu coração. O que é isso? Os judeus entendiam. Quando eu falo judeus, são os que estão na terra de Judá. Tá? Então, só para vocês entenderem isso. Então, eles podem ser chamados israelitas, que daí compreende todos os filhos de Israel. Israel é Jacó. Ele foi renomeado como Israel. Tá? Lembram Jacó? Esaú e Jacó? Seu filho, José do Egito, a novela da Record. Aquele. Os 12 filhos deles, cada um é uma tribo de Israel. As 10 se dividiram no Samaria e 2 do reino de Judá. Tá? Então, esse é o... E ele foi rebatizado como Israel. Tá? Então, por isso que Israel leva o nome de Israel. Hoje. Né? Então, mas na época era Judá e Samaria. Então, israelitas são
as 12 tribos. Todos são das 12 tribos. Depois a gente explica mais isso outro dia, numa outra aula. Bom, os israelitas, todos eles acreditavam nessa ideia. Você só ama a Deus no primeiro nível, como você ama de todo o seu coração. Eles acreditavam que a sede da razão estava no coração. Então, que a gente acredita que está no cérebro hoje, né? E nós, espíritos, acreditamos que está no espírito. Mas os hebreus acreditavam, e os judeus, quando eu falo hebreus, são todos eles, então fica fácil. Os hebreus são todos os filhos da casa, todos, tá? Inclusive os de antes, os filhos de Abraão, são os hebreus, tá? Então, eles acreditavam que a razão estava no coração e a emoção nos intestinos. Por isso que quando a gente está emocionado, o que a gente faz? Corre para o banheiro, sim ou não? Quando a gente tem uma emoção muito grande, veja como eles raciocinam. Então, a sua razão está no seu coração, não no cérebro. Então, amar a Deus e amar ao próximo no primeiro nível é racionalizar aquilo que você pode ou não pode fazer para o seu próximo. Por isso que muitas pessoas viram e falam assim, se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar todo mundo. Você ganhou? Não. Você joga? Não. Então você vai deixar para a próxima encarnação para fazer o bem. Por quê? Você não está sendo racional, sim ou não? Ser racional é dizer, eu posso fazer isso ou eu não posso fazer isso. A gente tem que amar o próximo nessa racionalidade. Assim, ó, isto que você está me pedindo, eu não posso fazer. Isso é caridade. Então, esse é o primeiro nível. É o nível da razão. Mas não basta amar a Deus no primeiro nível. Você tem que amar no primeiro, no segundo e no terceiro. O segundo nível de toda a sua alma é pôr em prática aquilo que você racionalizou. Então veja, se você já definiu aquilo que você pode e aquilo que você não pode, o próximo passo é colocar em prática, ação, aquilo que você pode. Muitas pessoas ficam só na razão. Puxa, eu vou ajudar lá no centro, aquela campanha que tem lá e tal, não sei o que lá. Mas você trouxe? Não, não trouxe. Então, amor no primeiro nível, mas não amor no segundo. A história que eu sempre conto é, estamos lá em casa, né, assistindo televisão, domingo à tarde, aquele filminho, Carol vira para mim e fala assim, você não faz uma pipoca para mim? Nós dois estamos sentados no sofá, assistindo um filme, você quer que eu levante para ir fazer a pipoca? Eu penso, não falo. Eu penso. Tá? E aí a Carol vira para mim e fala assim, porque se você não fizer a pipoca, você me ama no primeiro nível, mas não no segundo. Isso é amar no segundo nível. É pôr em prática aquilo que você pode fazer. Porque eventualmente você pode falar, não tenho pipoca. Não tenho aqui, não tem. Acabou. Puxa, será que posso ir? Isso é primeiro nível. Assim, puxa, posso fazer outra coisa? Posso fazer um pão de queijo? Pipoca eu não tenho? Isso é o primeiro nível. Mas o segundo nível é pôr em prática. É materializar aquilo ali. E o terceiro nível, que eu gosto mais da tradução todos os seus muitos, que é todos os seus muitos é você colocar à disposição de Deus tudo que você tem para que Deus opere em você aquilo que precisa ser feito para o próximo. Então, os seus muitos, imagina assim, tudo que você recebeu, inclusive o seu corpo depois que você nasceu, são os seus muitos. Legal ou não? Não é para fazer voto de pobreza. Até esses dias, essa semana eu estava conversando com o meu irmão, ele falou assim, o pessoal que faz, lembra? Tinha uma tia que fez voto de pobreza, eu falei assim, a pobreza que fez voto de mim. Eu sou... A pobreza está me fazendo voto, né, de tanto que... Mas o fato é que não é fazer voto de pobreza. É colocar os seus muitos à disposição de Deus para que Deus opere no momento em que Deus nos dá a oportunidade de servir ao próximo. Então você está disposto o tempo todo com os seus muitos para ajudar. E está colocando na disposição de Deus. É por isso que quando Jesus foi inquirido, mas você curou no sábado, você salvou o homem da mão mirrada, falou assim, o sábado não é de Deus? Eu não sou a salvação da humanidade, Yeshua, a salvação?
eu estou colocando a minha característica à disposição de Deus. Se ele mandou um homem da mão mirrada, esse é o meus muitos. Então eu tenho que fazer. Então, você só ama a Deus quando você ama o seu próximo nesses 3 níveis. Legal ou não? Porque senão a gente pensa que é louvar as pessoas. Louvar a Deus. Ficar rezando no genuflexório. Nos pegar o seu breviário. Não, é isso aqui. Legal ou não? Bem legal, não é? E aí tem uma segunda passagem, que é o grande ponto dessa discussão aqui, que é quem é o meu próximo. Porque isso está lá em Levítico. Já não está em Deuteronômio. Porque se eu tenho que materializar esse amor no meu próximo, quem que é o meu próximo? E ele, lá em Levítico, está dizendo, não procure vingança nem guarde rancor contra alguém de seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Lembra-se que essa expressão próximo não existe em aramaico. Na época de Jesus, eles falavam aramaico. Aramaico não é uma língua hebreu, é uma língua babilônica. Quando os hebreus foram escravizados na Babilônia, por Nabucodonosor, eles absorveram aquela língua e falavam. Essa é uma língua meio pobre, porque é muito antiga. Então não existia essa palavra próximo. Próximo já é uma tradução. Aqui é irmão. A tradução original do aramaico é irmão. Isso é um problema, né? Por quê? Porque o doutor da lei ele vai falar assim, mas querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu irmão? Quem é o meu próximo? Porque ele estava perguntando assim, beleza, eu estou amando, a lei é essa, você me mandou praticar, mas eu tenho que praticar para quem? Quem é o meu irmão? E isso é legal a interpretação, porque, por exemplo, eu tenho um irmão e uma irmã. E a minha irmã me liga e fala assim, Ayrton, eu preciso da tua ajuda e tal. Eu falo assim, lamento, não posso te ajudar, porque a lei manda eu amar meu irmão, não a minha irmã. Legal ou não? É interpretação, sim ou não? Mas você acabou de ajudar o... mas ele eu tenho que amar. Legal. Então essa é a grande pergunta. Quem é meu irmão? E aí que era o problema na época de Jesus. Porque se entendia que o meu irmão, o seu povo, o meu povo era quem? Os descendentes da casa de Israel. Mas não todos. Não todos. Porque existiam 10 tribos que eram da Samaria e 2 de Judá. Se eu sou judeu, eu só tenho que amar os irmãos da tribo de Judá. Agora, se eu sou samaritano, eu tenho que amar os irmãos das 10 tribos da Samaria. Então veja como não são só os hebreus que eu tenho que amar, se eu sou judeu, no caso dele era judeu, só os judeus. Essa era a grande questão. E aí você começa a perguntar, quem que eu tenho que amar? Porque eu tenho que dispor, amar, amar de todo o meu coração, toda a minha alma e com todos os meus muitos, quem? E aí, Jesus fala assim, vou te explicar. Fica susse, né? Vamos lá. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Legal ou não? Legal. Já não dá para saber o que ele estava fazendo. Porque lembra que eu falei que Jerusalém, a gente sobe. Porque todo mundo que vai a Jerusalém está buscando ascensão espiritual. Agora, se ele descia de Jerusalém para Jericó, Jericó era a terra do pecado. Legal ou não? A esbórnia. O lugar da esbórnia era Jericó. Então, se ele estava descendo, você não sabe o que ele foi fazer em Jerusalém. Você não sabe se ele foi rezar ou se ele só foi fazer um comércio. Então, Jesus já não deixa claro o que ele foi fazer, quem era esse cara e o que ele estava, qual era o propósito dele. Porque ele estava descendo, simbolicamente, a pessoa estava descendo para esbórnia. Olha o símbolo. Então, esse cara estava descendo e ele caiu nas mãos de assaltantes, que lhe tiraram a roupa, espancaram e deixaram quase morto. O que significa isso? Que não dá para saber quem ele era. Porque se ele não fala, como é que você sabe quem é aquela pessoa? Da onde ela vem? O sotaque é um jeito. Se ele falar leite quente, você já sabe de onde que ele é. Porque lá a gente fala como a gente escreve. Como diz o Dalton Trevisan.
nosso autor famoso lá de Curitiba. Agora, se ele falar porta, porteira, você já sabe que é de outra região, sim ou não? Se ele falar cantadinho, é Catarina, né? Acho que é Catarina, que faz que não dá para entender. Então você começa a ver, se ele falar pão de queijo, ei, oi, você já sabe de onde que ele é. Mas aí os ladrões tiraram o queijo, roubaram os pão de queijo e tiraram a camisa do Atlético Mineiro. Não é isso? Não dava para saber que ele era mineiro. É isso que Jesus não dá para identificar. Porque no Império Romano, o Império Romano era maravilhoso, né? Ele classificava todo mundo pela roupa. Você tinha uma roupa da sua... Você tinha uma túnica da sua casta. Tanto que Emmanuel, ao descrever Paulo de Tarso, ele falava, vestia-se a moda do patriciado. Então a gente sabe que ele usava terno Armani. Né? Na proporção de hoje. Né? Terno Armani. Andava de biga. BMW. Né? Então a gente já sabe que ele era rico. Não é assim que eu explico o Paulo de Tarso nas cartas de Paulo? Porque para a gente poder entender onde que a gente está. Até o pedinte tinha uma capa. Você tinha uma capa de pedinte. Olha que legal. É tão organizado o Império Romano, tanto que o cego que vai ser curado, ele sai, deixa a capa e vai porque ele sabe. E se ele perdeu a capa, ele não pode pedir esmola, porque se você está pedindo esmola sendo sem capa, você era vagabundo. Vagabundo tem que apanhar. Isso é lei, não é assim? Vadiagem. Vocês nunca viram? Até hoje tem as leis de vadiagem. Agora, se você está pedindo com a capa, tá sus. O Império Romano te deu autoridade de fazer mendicância. Legal ou não? Não dá para saber quem ele era. Então, a primeira coisa que Jesus fala, ó, não dá para saber quem é você. Será que ele é cristão, evangélico, muçulmano, espírita, corintiano? Não sei. Dá para saber. Republicano, democrata, tem green card, não tem? Não dá para saber. E aí o sacerdote passa por ele, estava indo provavelmente para Jerusalém, estava purificado, não pôde atendê-lo, sim ou não? Vocês já viram que não dá para julgar o sacerdote, sim ou não? Porque ele estava a trabalho e tal. O levita, que era o cara que cuidava do templo, também não podia. Falou, pô, o sacerdote vai se tornar impuro, não vai poder trabalhar. Eu que sou o administrador do templo, o Walter, né? Não vou poder trabalhar. Né? Se o Ayrton, não, que é o sacerdote, se o Eric, que é o sacerdote, não tocou, o Walter também não pode, senão ele não vai poder filmar. Bárbara, as meninas ali não vão poder fazer. E aí? Mais um samaritano, puxando a orelha de João, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Ou seja, amou no primeiro nível. Olhou para ele, falou assim, puxa. E aí ele continua. Olhou para o homem caído, parou e pensou se poderia atendê-lo. Se poderia parar, se atrasar, aonde que ele estava. Não é isso que ele teve piedade? Não é isso que ele estava amando no primeiro nível? Eu posso parar minha viagem? Para onde eu vou? Dá tempo de eu socorrer? E aí ele falou, dá tempo. E aí, Jesus continua. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Amor no segundo nível, sim ou não? Verbo, ação. Então Jesus está contando a história de acordo com a resposta do doutor da lei. Então, esse nível. Então, fez várias coisas. No dia seguinte, deu 2 denários ao dono da hospedaria e disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver a mais. Amor no terceiro nível, colocou à disposição os seus muitos para, ó, cuida dele, fica tranquilo que eu vou voltar e vou pagar a diferença que tem. Legal ou não? Ou seja, Jesus colocou aquela história nos 3 níveis. Qual desses 3 acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí Jesus perguntou. E aí, o doutor da lei teve que responder. Aquele que teve misericórdia.
Mas a genialidade de Jesus é colocar a pergunta invertida. Porque quando a gente pergunta quem é o meu próximo, eu estou fazendo esta pergunta na condição de que eu estou amando o próximo e quem eu vou amar, quem eu vou, meu coração, a minha alma e os meus muitos. Jesus fala assim, quando você estiver caído, porque Jesus nos coloca na posição de caídos. Então, porque é por isso que não dá para identificar, somos todos nós. Quando você estiver caído, quem você quer que te ajude? Você está lá, saindo aqui do centro, de repente tem um ataque cardíaco, começa a passar mal, cai na rua, vem uma ambulância, desce o enfermeiro, ele é negro e homossexual. Você vai falar assim, não encosta em mim que eu não gosto de negro homossexual. É isso que você vai fazer? Ou quando você está caído, você quer ajuda de todo mundo? Quando você está caído, serve qualquer um. Mas na hora de ajudar, você seleciona quem você quer. Não, só gosto de ajudar aqui. Só gosto de ajudar os outros. Você vai perguntar para o enfermeiro se ele é espírita? Se ele é muçulmano? Se ele tem green card? Coloque-se na posição de caído, para daí você ter autoridade moral para dizer quem que você vai ajudar. É isso que Jesus vai dizer aqui. Ele chacoalha a gente num nível para que a gente pare de falar bobagem. Porque na hora de colocar os muitos, essa pergunta, quem é o meu próximo, não faz sentido. O próximo são todas as pessoas que Deus colocar no nosso caminho para que possamos ser instrumentos do nosso processo evolutivo. Porque Deus não precisa de mim para dar palestra. O KSSF não precisa de mim, igual a mim tem um monte, melhores do que eu, inclusive. Melhores. Não é, Eric? Isso aqui é uma oportunidade que Deus me dá para ver se eu aprendo dessa vez, porque das outras eu desvirtuei. O processo de caridade é um processo que é dado para aquele que está fazendo. Mais do que para aquele que está sendo ajudado. Porque Deus vai operar para ajudar aquele que precisa com quem precisar. Com quem quiser, ele vai usar como instrumento. Esse é chacoalhado porque a gente está sempre pensando o que eu posso fazer para o próximo. Quando nós deveríamos estar pensando, Deus, este aqui é o meu coração, esta aqui é a minha alma e esses são os meus muitos. Opere em mim para ver se eu melhoro dessa vez. Essa é a questão dessa parábola. Para que a gente seja o servidor. Jesus veio nos ensinar que maior no reino dele é aquele que mais servir. Nesse mesmo banquete. Aquele que mais servir será o que estiver mais próximo de Jesus. E é por isso, estou terminando, podem ficar tranquilos, que Kardec, ao olhar sobre todo esse prisma do cristianismo, ele disse, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Aliás, uma explicação fantástica sobre isso no livro O que é o Espiritismo, na discussão que Kardec tem para com o padre. É uma discussão filosófica, porque ele só vai fazendo perguntas e respostas e vai explicando. São perguntas que eventualmente aconteceram ou não. Tá? Mas o importante é mostrar isso. A prática da caridade é a única que vai nos levar por esse caminho. É por isso que Jesus falou para o doutor da lei, você está certo na sua resposta, faça isso que você vai chegar no mundo de regeneração. E aí o Chico, que é um espírito muito melhor do que eu às vezes brinco que Chico fala que é um cisco, e ele falava que era um cisco mesmo, e perto de Jesus todos nós somos, mas perto de Chico eu sou um cisco. Talvez nem cisco eu sou, mas Chico, ao olhar sobre isso, ele disse, se Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou
Ou seja, fora do amor não há salvação. Então a salvação, o caminho que Cristo veio nos pregar, é o caminho não do cristianismo, não do breviário. É o caminho da prática reiterada da caridade, do amor, da prática do bem. Agora, se a gente não compreender exatamente o que é caridade, a gente cai num contexto comum. Porque o grande problema é que quando a gente pergunta o que é caridade, aí fala 1 quilo de feijão. 1 quilo de feijão. Eu levei meu quilo de feijão lá no centro, tô susse, né? Já cumpri a meus 16%, né, da semana. E tá tudo bem. É também isso. O problema é que não é só isso. E aí, Kardec, de maneira genial, vai lá e fala assim, no Livro dos Espíritos. Espíritos, não quero saber a sua opinião. Não quero saber a opinião da Marisa, do Ayrton, do Eric. Não vem com a opinião de qualquer um. Manda um WhatsApp celestial e pergunta para Jesus o que ele entendia ser caridade. Legal ou não? Porque senão cada um vai dizer o que acha, sim ou não? E eu não quero saber a opinião. Eu, Kardec, né? Estou dizendo, não eu, Kardec. Kardec, não quero saber a opinião das pessoas. Vai lá e pergunta para Jesus o que é caridade. E traz a resposta. E vem, benevolência para com todos. Ser bom para com todos. Colocar-se de maneira apta a ajudar as pessoas e ser bom e a servir. Indulgência para com as imperfeições alheias. Ou seja, se o meu irmão está em erro, eu não preciso aprovar o erro, mas eu vou entender que ele está em erro e tentar ajudá-lo na medida que eu posso. Ser benevolente e ser indulgente com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Legal ou não? E a gente pensava que trazer 1 quilo de feijão no centro resolvia o nosso problema. É por isso que os 603 mandamentos da Torá estão resumidos no primeiro. É por isso que todo o cristianismo está resolvido no primeiro mandamento. Porque o dia que nós tivermos benevolência para com todas as pessoas, o dia que nós tivermos indulgência para com os erros alheios, entendendo que é um processo evolutivo e cada um tem que passar e vai ser superado e todos vão chegar ainda que na dificuldade, e que aqueles que nos fazem mal, que ultrapassam o tempo da palestra, merecem o nosso perdão, tá tudo certo. E aí que Kardec vai lá e fala assim, olha, Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como condição única. Não tem outra. O caminho é só esse. O caminho para a salvação, para ir para a regeneração, para ir para o mundo puro, é a prática reiterada da caridade. Não adianta você saber o evangelho segundo o espiritismo de cor salteado. Não vai resolver. Porque a prova não é essa. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim, qual é a questão número 427 do Livro dos Espíritos? Da nossa prova de mundo de regeneração. Não vai ser essa. Não vai ser essa a pergunta. Vai ser, quantas pessoas você ajudou? E aí o André Luiz chega lá no mundo espiritual, todo tranquilo, né? Nosso lar. 6.000 atendimentos gratuitos. Sabia que eles fizeram? E ele foi para o umbral. 6.000 atendimentos gratuitos. A menor parte deles, Clarencio falando para ele, foi feita de coração. Mas até aquelas outras que você não fez de coração, conta. Só que conta menos. 14 pessoas oram por você. 6.000. E a gente achando que 1 quilo de feijão está resolvido. É por isso que Paulo, para quem nunca viu a minha palestra sobre Carta aos Coríntios, que eu explico toda a trajetória da Carta aos Coríntios, resume a carta dizendo, não adianta fazer a caridade, não adianta falar em línguas, não adianta saber a ciência, não adianta fazer tudo o que você acha que você faz, se você não tiver amor. Se você não tiver amor, é como se eu estivesse falando, cada um está ouvindo na sua língua mãe, que nem Atos dos Apóstolos lá, os caras falando, e eu sou um sino fazendo bem, bem, bem. Blém, 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 blém. Eu estou falando, tal, rebuscado, e eu só estou fazendo blém, blém, blém. E Chico vai lá e diz, a caridade foi a força que me sustentou.
Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando eu ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade, visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e conforto espiritual de que me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia para o dia seguinte. Sem a caridade, o médium não consegue sustentar o vínculo com a própria espiritualidade. Então veja, a prática da caridade é a única coisa que vai nos sustentar nesse processo. A caridade não é só, pode ser 1 quilo de feijão, mas talvez não possa. O irmão vem aqui, pede 1 quilo de feijão, você pega 1 quilo de feijão e joga nele. Pá! Pega aí! Isso não é caridade. Que amor é esse? E se você vai lá e abraça aquele irmão que está com dor, se você faz uma oração para com ele, isso pode ser caridade. Não precisamos de grandes montantes financeiros, desde que coloquemos os nossos muitos à disposição de Deus. Legal ou não? Querem chegar em regeneração? Esse é o caminho. Agora, você está a fim de chegar em espírito puro? O que você quer? Tem uma escolha. Assim, olha, porque Jesus deu esse caminho também. Jesus pegou e falou assim, olha, eu vou te dar, se você quiser o bilhete Gold, você vai chegar em regeneração, tranquilo. Agora, se você quiser o bilhete Platinum, você pode escolher o bilhete Platinum, sim ou não? Você vai voar de primeira classe, você vai chegar direto em... Aí o sarrafo é outro. E Jesus diz, eu vos dou um novo mandamento. Ama o seu próximo como eu amei. Então, se a gente quer ir para o mundo de regeneração, basta amar o próximo como a ti mesmo. Se você quiser ir para o mundo puro, ama o seu próximo. Faz tudo o que eu falei para vocês no nível de Jesus. Um bom dia para vocês.